João, capítulo 1, versículo 8 em diante. 1 João 1, versículo 8. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Amém? Amém. Senhor Jesus, fala conosco pela palavra. A palavra é a revelação maior, porque queremos, Deus, discernir o Teu Espírito, a Tua verdade, a Tua grandiosidade, Deus, que sempre, Deus, mostra para nós um novo horizonte, uma nova, Deus, expectativa, Senhor, uma nova, Deus, direção. Queremos, Deus, ouvir a Tua santa voz, Deus, e falar, Deus, eis-me aqui, Senhor. Fala, Deus, que o Teu servo possa ouvir, que o Teu servo possa, Deus, entender a Tua voz. Queima toda barreira, todo impedimento, Senhor. Esse culto aqui é feito para o Senhor. Se não fosse o Senhor, meu Pai, não aconteceria nada aqui, meu Pai. Mas é o Senhor que está aqui, Deus, como sempre esteve. Ó Deus, queremos ter direção. Amém. Pode bater palma para Jesus aí. Pode glorificar Jesus aí. Pode seus assentos. Eu quero dizer que a palavra de Deus para nós hoje vai falar sobre algo importante. Esse algo chama confissão, chama perdão. Há uma diferença. Eu quero falar que muitas pessoas fazem sua confissão para os padres. Os católicos chegam lá, tem um lugar lá que o padre se esconde, tampado. É isso aí. Ele se esconde lá e começa a confissão. O padre não pode perdoar ninguém. Ele fica sabendo a vida de todo mundo que chega lá. Essa é a verdade. O padre fica sabendo as coisas mais do que os próprios membros lá do catolicismo. Ele chega lá dentro, muitas vezes ele esconde, não conta para ninguém. Talvez depois ele, não vou falar o nome não, mas eu estou sabendo disso e disso daquilo, porque confessou para ele. Como é que ele não vai saber? Ele fala, eu te abençoo em nome de Jesus, que é aquele vozeirão, né? Às vezes, né, Deus que livre, né? A gente não pode ouvir e nem compartilhar disso, porque nas rádios, infelizmente, passa. E muitas vezes, se você sintonizar, por exemplo, na Rádio Vida, por exemplo, na Rádio Noite, mas enquanto isso, vai passando de faixa, aquele vozeirão, bom dia, aquela coisa. É muito engraçado a voz que eles fazem, parece que é certo, parece que eles são obedientes mesmo, aquela vozeirão. Eu evangelizo vocês, eu transmito a paz, evangelizar é preciso. É desse jeito que eles falam. Aí eu, não, você é padre, vamos tirar daí, vamos colocar um hino aí. E aquele trem parado, não tem hino nenhum. Aquelas músicas deles até sono, né? Deus, não é falando mal não, mas é do jeito que é do jeito que é. As pessoas confessam, acham que o padre, para o catolicismo, ele é alguém que tem autoridade. Como o pastor tem autoridade na igreja, o padre também tem um jeito dele. A Bíblia é a mesma do servo de Deus e do católico, mas eles usam a Bíblia distorcida, tem outras acrescentadas, outros livros a mais, né? Lá tem uns passos que 5 ou 6 livros a mais. Mas a Bíblia contém o mesmo argumento. Se eles pregarem aqui os pastores que os evangelistas que nós pregamos, eles vão chegar ao mesmo entendimento, o mesmo intelecto. Tem padres aí que são conhecidos, por exemplo, o Fábio de Mello, o Reginaldo Rossi, tem uns padres aí que você vê, parece que eles têm uma autoridade. Eles podem parecer idólatras no sistema deles, mas eles abominam certas práticas, por exemplo, o aborto. Eles não apoiam 2 casamentos, legalização de drogas, eles não apoiam. O catolicismo não apoia não. Coisa errada que você vê aí, eles não apoiam. E por que a igreja evangélica vai apoiar esses erros aí? Se nem o catolicismo está apoiando. Então eu estou falando aqui sobre confissão. Confissão demanda de atitude, pecado. Quando você erra, quando você mente, quando você frauda, quando você engana seu semelhante, quando você erra, quando você adultera, quando você faz piada em alguma coisa, quando você
tem acontecido muitas das vezes, as pessoas deixam de cuidar da vida delas, de buscar Deus, salvação, de vir na igreja para buscar sua salvação, seu milagre, fica lá na internet, fica lá no entretenimento. Vamos acompanhar como é que está a novela tal, vamos acompanhar como é que vai a partida tal, vamos acompanhar como é que está o casamento tal aí, separou fulano de tal, separou o mundo da moda, da fama, da celebridade, a pessoa fica sabendo, acessa lá, mas muitas das vezes não procura saber, não sabe nem quantos livros tem a Bíblia, as pessoas não sabem o que Jesus pregou, não sabem qual é o fundamento da Bíblia, não sabem o porquê Jesus morreu na cruz, não sabem porque Deus criou o universo, não sabem qual é o propósito do ser humano aqui na terra. São pessoas cegas, pessoas fundadas numa religião pagã, numa religião muitas das vezes não denominada por eles, porque eles não querem saber de igreja, não querem saber de palavra. Mas essa igreja que está aqui hoje, todos nós que estamos aqui hoje, nós somos interessados sim pela palavra, nós temos conhecimento muitas vezes das coisas da terra, as coisas desse mundo, sim, porque chega a nosso ouvido, nós acompanhamos, mas o que devemos acompanhar sempre é a palavra de Deus, é a busca incessante, é a salvação de alma, é a preocupação como vai as pessoas, para nós tentar abraçar as pessoas para o caminho do Senhor. Temos que entender. Se a pessoa confessa, reconhece que errou, Jesus já perdoou ele. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele não ouve pecadores. A Bíblia fala que Deus, Ele não ouve pessoas que pecam, pessoas que eles podem pedir confissão a Deus, porta aberta, Deus ainda por misericórdia garante vitória, garante saúde, mas Deus, Ele não ouve, Ele só abençoa aquela pessoa, pode ser através de outra, através do servo de Deus. Ou seja, a pessoa da sua família é ímpia, ele recebe uma porta aberta, ele recebe uma cura, ele recebe uma libertação, ele recebeu aquilo, ele fez campanha talvez na igreja, talvez ele buscou e desistiu porque não recebeu nada, e passou o tempo e ele recebeu a vitória. É porque ele pediu? Não é porque ele pediu somente, é porque você orou por ele, é porque você orou por ela. Deus, Ele não atende a pessoas que só querem buscar a bênção. Deus, Ele vai atender pessoas que fazem um acordo com o Senhor. O acordo com o Senhor é esse: eu vou fazer a obra do Senhor com mais vontade, com mais determinação. Se o Senhor garantir essa vitória, você não vai mais ganhar com Deus, mas você vai falar com Deus: o Senhor me dá essa condição de ter esse algo, eu vou fazer a tua obra da melhor forma possível. Se o Senhor me capacitar na palavra, se o Senhor me der prazer de estudar a tua palavra, eu vou ser um pregador. Se o Senhor me der entendimento para mim, se o Senhor mostrar a visão, abrir minha mente, eu vou passar recado do Senhor, eu vou passar a revelação do Senhor, a profecia do Senhor, mas tudo é determinado de um preço, de um tempo. Existe uma demanda, existe uma preparação para que você venha chegar e fazer a obra de Deus, para que você venha chegar e alcançar sucesso em alguma coisa. Você tem que confessar ao Senhor, você tem que abandonar as suas práticas, devemos abandonar as coisas desse mundo, as coisas desse mundo que são ofertadas aí, as propagandas enganosas que são ofertadas aí nesse mundo. Não é para nós cair nessas propagandas enganosas dos últimos dias. Glória a Deus. Não devemos acreditar que essas promessas que o homem faz, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Algumas coisas o homem pode fazer, mas as coisas de Deus, quem pode fazer é só Deus. As coisas mais impossíveis, mais contraditórias pelo homem, o Senhor faz para confundir o homem que acha que pode. Então a palavra de Deus vai dizer que para nós, vai dizer claramente. Se nós falar que nós somos perfeitos também, se nós dizer que nós aceitamos Jesus, estamos indo na igreja, somos membros, temos a nossa credencial, passando pelas águas, participamos do corpo sagrado e do sangue do Senhor, que representa o suco da uva, representa o corpo e o sangue do Senhor, o pão e aquele cálice. Então vimos aí que não somente isso adianta, mas se nós confiar no Senhor verdadeiramente, se nós tivermos uma vida com a conduta na presença do Senhor, aquela vida sempre preparada,
uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que sempre procura agregar valores na igreja, uma pessoa que da mesma forma ela é dentro da igreja, ela é dentro da sua casa, ela é na rua, ela é no trabalho, na escola, aonde frequenta, porque Deus ele gosta de pessoas assim, que não mudam, pessoas sinceras, pessoas que reconhecem, Senhor, a minha vida pela misericórdia, as coisas não estão dando certo para mim, a pessoa, eu coloco perante o Senhor, eu não vou contar para o meu vizinho que está dando tudo errado na minha vida, eu vou contar para o Senhor, e as coisas vão ter que melhorar, e as coisas começam a melhorar, você conta para Deus, eu preciso, Senhor, desse milagre, dessa bênção. E se a pessoa fala que não peca, está enganando a ele mesmo, e a pessoa que conta mentira, nós sabemos que está pecando já, porque o diabo é o pai da mentira, desde o começo da sociedade existir, da humanidade, da terra, desde o início, ele vem mentindo, ele vem seduzindo as nações, ele vem, nos últimos dias, prometendo a nova era mundial, prometendo informações, prometendo coisas que você antes nunca ouvia, propostas que antes você nunca presenciava e ouvia, hoje você já começa a escutar, você já começa a valorizar ou a desmembrar, a entender e também a desentender aquilo que vale a pena você praticar e aquilo que vale a pena você jogar fora, porque as coisas, conteúdos desse mundo são coisas mentirosas, são coisas baratas, são coisas que a pessoa não paga preço para adquirir. Ele consegue algo, a pessoa consegue prosperidade, mas é na custa, como diz, do vamos ver, é na custa, da pessoa fala, eu vou conseguir na sorte, eu vou conseguir na minha força, eu vou acreditar em mim mesmo e vou conseguir. Consegue às vezes, mas não dura muito o sucesso do ímpio, dura pouco a fama deles, dura pouco o momento deles, depois morre lá, e perde a salvação, porque ele não quis reconhecer o Senhor como verdadeiro Deus na vida deles, não quis reconhecer Deus como Deus fiel, como Deus justo, que diz na palavra, que está pronto a perdoar pecados, está pronto e preparado para perdoar toda a injustiça que há na terra. Por isso que Jesus morreu na cruz, para que venha a haver o elo restaurado da perfeição, o elo da união, o elo da graça voltando. O tempo da lei, o tempo de guerra estava findando, para que venha a haver tempo de paz, tempo de justiça, tempo de realização, tempo de esperança, para onde as pessoas estivessem, venha a haver o suporte da palavra, venha a haver a esperança de salvação, a esperança de salvação para todas as almas, para os perdidos, para os encarcerados, para as pessoas que estão lá fora. Ainda há esperança para o macumbeiro se salvar, do embriagado se tornar são, se tornar abençoado e sadio, de se tornar sóbrio. Só basta ele dar crédito ao sacrifício de Jesus na cruz, através do seu batismo, da água, imersão e do Espírito, que é uma vida cheia da graça de Deus, é a ressurreição dele. Você entra no céu, porque você passou da morte para a vida, você passou do sofrimento eterno para a alegria duradoura, a alegria do Senhor eterna. Você vai passar da vergonha para a honra. Você vai sair da zona de conforto, você vai sair do problema para alcançar a solução. Quando você serve a Deus, quando você faz tudo que Deus te manda, quando Deus te pede, você nunca acha demais. Eu vou vir na igreja, mas porque o pastor está me cobrando, eu vou vir. E você não faz isso por obrigação. Você fala consigo mesmo: eu vou fazer a obra do Senhor na congregação, porque o Senhor colocou ela na congregação. Por enquanto, tem pessoas aqui pode pensar: por enquanto o Senhor não está me enviando para lugar nenhum. Então a sua obrigação é servir primeiro os de dentro, é a sua casa, a sua congregação, e Deus vai preparar a sua oportunidade. Você vai fazer a obra de Deus lá também, e o Senhor está cobrando que você vai, e a oportunidade vem na hora certa. Quando você começa a obedecer aqui, Deus coloca você lá para derrotar o inimigo,
para ser canal de bênção na vida das pessoas, sempre é na hora certa. Quando ficamos muitas das vezes, né, sem fazer a obra de Deus, né, as pessoas começam a pensar: aumentei indiscreto, ninguém está me chamando mais para fazer campanha naquele lugar, porque as pessoas, ninguém está dando crédito. Mas muitas vezes o Senhor lapidando a nossa vida. Muitas vezes nós pregamos, o homem muitas vezes está pregando para aparecer ali, e Deus corta ele e levanta outro, para depois a pessoa reconhecer: ó Senhor, eu falei aquilo, eu magoei muitas pessoas lá. Ó Senhor, eu revelei aquilo, mas era de mim mesmo e não se cumpriu. Houve destruição porque eu não usei a sabedoria do Senhor nem a autoridade, então eu matei a alma. Ó Senhor, quando a pessoa reconhece, o Senhor perdoa e levanta ele de novo para ser a bênção na vida das pessoas. Então Deus não vai colocar qualquer um nos altar. Deus não vai colocar você em lugares que você não pode. Deus vai colocar você aonde Ele quer que coloque. Vamos valorizar as oportunidades. Vamos valorizar que nós vamos trazer palavras de cura, de esperança para as pessoas, de libertação, de salvação. Não palavras de julgamento, não palavras, de afronta. Muitas das vezes nós justificamos os nossos erros, acobertamos o nosso erro, escondemos debaixo da mesa, do tapete, para ninguém ver, e começamos a apontar o erro dos outros, só porque nós não fazemos aquilo, e isso Deus não gosta, Deus não agrada. Nós vimos aqui que a palavra de Deus está falando sobre isso. Quando o homem não obedece, os falsos mestres, ele está falando aqui, João exortava, estava refutando a segunda reivindicação dos falsos ensinadores. Eles falavam que as pessoas não tinham nenhuma propensão natural ao pecado, ou seja, falavam que as pessoas não tinham nenhum pecado naquela época, e então eram incapazes de pecar. Ou seja, os líderes colocavam na cabeça das pessoas, cauterizado o pensamento que tudo estava certo ali. Você estava roubando, estava matando, prostituindo, estava tudo certo, que Deus não ia cobrar deles. Os falsos mestres estavam propagando aquela doutrina errada, aquela doutrina de demônio, aquela doutrina de homem, para o povo ali, dizendo que o povo não estava pecando. O povo estava pecando sim, e os líderes estavam satisfeitos com aquilo, Deus estava irado com aquilo. E vimos aqui que essa ideia, na melhor das hipóteses, é maior engano, auto-engano, e é a maior mentira que se pode mencionar. Os falsos ensinadores se recusavam a considerar o pecado seriamente, então queriam ser considerados cristãos, mesmo errado, queriam se achar cristão verdadeiro, por aparência, mas não viam nenhuma necessidade de confessar e se arrepender dos pecados, visto que não criam ter pecado. O problema do homem quando a pessoa primeiro se omite de reconhecer pecador. Apostasia vem de quê? Quando a pessoa abandona a fé, apostasia, apostatou, saiu da igreja, desviou. A pessoa começa lá no mundo pecando e fala: não é pecado. Eu não acho isso mais pecado, não. Eu achava que era pecado, mas não é mais não. Mas é o adversário tampando a visão dele. É pecado sim, e vai continuar sendo. A pessoa começa lá e fala: fulano está fazendo pior do que eu, mas aquilo e aquilo e outro. E a Bíblia vai dizer aqui que as pessoas do mundo acham que não está pecando, porque eles não têm Jesus para reconhecer o pecado. Eles não têm a perfeição de Deus, de Cristo, para revelar a eles o que é certo e o que é errado. Então tudo para eles é normal. E para a igreja entende e sabe que nem que a vaidade não é normal, que a idolatria não pode, que o pecado, a mentira não pode, a soberba não pode, que a vaidade, que as coisas dessa terra vai ficar aqui. E nós temos que obedecer ao Senhor. E não adianta nós orarmos, jejuarmos, consagrar muito, chegarmos aqui na igreja. O irmão já falou para nós: vamos andar na forma decente, com ordem e decência, com pudor. Vamos ir para a igreja, vamos cobrir o nosso corpo, as nossas vestes, vamos vestir umas vestes melhor. E muitas pessoas acham que é do homem. As pessoas param de vir na igreja só porque foi exortado da forma certa e começa a ignorar a palavra de Deus. Acha que é do homem mesmo. Acha que é do homem. Ô irmão, não fica assistindo essas programações, não ouça isso, não ande nesses caminhos com essas falsas pessoas, falsas amizades do mundo. As pessoas começam a achar que você está sendo mais santa demais do que elas. Começa a achar que você está se achando que está se gabando com alguma coisa ou tal. Mas aqui fala que a morte de Cristo não significa muito para eles, o povo da época de João, e também nos dias atuais. O ímpio não valoriza a morte de Cristo, mas nós devemos, servos do Senhor, valorizar a morte de Cristo, porque é dela que veio a salvação da humanidade. Glória a Deus.
em vez de se arrependerem e ser purificado, o povo estava corrompendo, estava encorajando o pecado. O povo estava somente como crente, não estava sendo como servo de Deus. Então, crer que Deus vai fazer é muito fácil. O problema é seguir com Deus quando as coisas estão difíceis. É isso que Deus cobra de nós aqui. Glória a Deus! Nós, nessa vida, somos sempre capazes de pecar. Então, nunca devemos relaxar a nossa guarda. Ou seja, se nós pecamos, falhamos, nós temos o advogado. Tem pecado que é para a morte, tem pecados que não é para a morte. Há pecados encobertos, mas há pecados que no último dia o Senhor vai revelar, dependendo do tamanho, do grau do pecado, porque o pecado é um só, não no meio, mas tem pecados, você aprofundando, que são piores, porque, por exemplo, matar é bem pior do que roubar. Roubar, você começa a comparar, faz uma lista, adulterar, sobre prostituir, sobre a pessoa mentir e a pessoa inventar, sobre a pessoa caluniar o próximo. Você vai ver quando a pessoa usa de bondade em alguma coisa, ou de maldade, ou até de inocência. Talvez a pessoa, servo de Deus, usa muito de inocência e peca, muitas das vezes, por causa de ser inocente. Se você não é justo, você pode ser até inocente. Hoje no mundo se prega isso. Você pode ser inocente, que todo mundo vai pisar em você, e você não se torna uma pessoa justa. Então não adianta ser só inocente, não adianta só ser sábio, tem que ser prudente também, tem que ser justo também, porque Jesus, Ele não é só um Deus bondoso, mas Ele também é justiça. Ele não é só um Deus mau, mas Ele também revela o seu Espírito para conosco, para cobrar cada um segundo as suas obras, e dar a cada um segundo aquilo que ele fizer, o seu galardão. Cada um vai receber aquilo que ele fez, aquilo que ele plantou, ele vai colher. E vimos aqui também os falsos mestres, falsos pregadores, não só negavam que o pecado interrompe a comunhão com Deus, mas que negavam a natureza pecaminosa. Eles também negavam a sua conduta que envolvesse qualquer pecado, ou seja, eles se achavam livres do pecado. Eles não serviram a Deus de verdade, nem nasceram de novo e achavam que estavam prontos para vencer o pecado. Para vencer o pecado tem que ser lavado e remido com o sangue do Senhor. Glória a Deus! Esse mesmo João que escreveu, que é aquele discípulo do amor, aquele que abraçou o Senhor Jesus, reclinou sobre ele, como amado do Senhor, que escreveu essas cartas aqui. E vemos aqui também que esta era uma mentira deslavada, que ignorava a verdade básica. Se as pessoas são pecadoras, e todas são por natureza e por prática, na conversão todos os nossos pecados são perdoados, ou seja, há uma purificação. Então, mesmo assim, ainda assim, mesmo depois de nós tornarmos cristãos, nós não estamos isentos de falha. Nós pecamos e precisamos confessar os nossos pecados. Esse tipo de confissão não nos é oferecido para obtermos a aceitação de Deus, mas para remover a barreira da união que o nosso pecado colocou entre nós e Ele. Ou seja, não é somente para mostrar caridoso perante Deus, quando você ajuda o próximo. Deus não vai pensar, ai, meu filho queridinho, meu filho amado, ele fez esse algo bom para mim, ele só fez isso durante a vida inteira, algo bom para mim, e eu vou abençoar ele só por isso mesmo. Não, ele vai colocar na balança, nós fez mais coisas boas. Não adianta só você ajudar o próximo e ir lá fora começar a andar de qualquer maneira. O Senhor vai cobrar também a nossa característica, a nossa fisionomia, a nossa performance, nossa característica, a nossa conduta vai ser avaliada primeiro. Antes de Deus colocar no juízo final, se você deu conta das almas, você zerou das almas, Deus vai falar, você zerou de si mesmo? Você zerou de si mesmo? Porque para cuidar dos outros, a pessoa tem que zerar de si mesmo. Você tem que estar sã, consciente que a pessoa vai cuidar de si mesmo para cuidar de outros, para ganhar outros para Jesus. Tem que dar conta de si mesmo. Então vimos aqui a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade, não é só para justificar, a verdade é para mostrar onde está o nosso erro e nós procurar corrigir os nossos erros. Então, muitas pessoas, porém, para muitas pessoas é difícil admitir as suas culpas e negligências, até mesmo diante de Deus. Vimos que é necessário termos humildade e honestidade para reconhecer nossa fraqueza. E a maioria de nós prefere fingir que é forte. Mas vimos aqui, forte,
quando o homem se acha forte, quando o homem se acha, Senhor, eu vou pedir o Senhor, eu vou fazer